Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e se revela através da Tua Palavra. Neste momento estamos diante das Escrituras Sagradas que nos ensinam, que nos confrontam, que nos confortam, que nos mostram como viver, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha a falar através do Teu Espírito aos nossos corações, abra os nossos ouvidos para que possamos entender como viver em meio às provações, Pai. Que o Senhor nos ajude a conseguir passar por essas provações, glorificando o nome do Senhor Jesus. Me use, Deus, nas minhas imperfeições, nas minhas falhas, que seja o Teu Espírito falando através de mim, como um mero instrumento nas mãos do Senhor, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos a menção de um local cujo povo de Israel passou algumas vezes. Muitas vezes outros povos tinham que passar por esse local para fazerem viagens longas. O Senhor Jesus esteve neste local por um certo período de tempo. Este local, ele é conhecido por ser muito quente durante o dia e frio durante a noite. Este local é o deserto. Muitas vezes Deus leva o seu povo para o deserto para trabalhar o coração deste povo. Nós ouvimos hoje pela manhã que o povo de Israel ficou andando 40 anos durante um percurso no deserto para que Deus tratasse o coração deste povo, e Deus então usa o deserto para tratar o nosso coração. O deserto então é caracterizado por um local não muito fácil de plantação, um local difícil de caminhar, um local quente, um local ruim para se estar. Muitas vezes Deus nos leva para o deserto para que nós possamos ser tratados pela boa mão dEle, por causa do seu grande amor. Deus então quer tratar os nossos corações nas provações. Muitas vezes a forma com que Deus quer tratar os nossos corações é por meio do sofrimento. Muitas vezes pensamos que nossa vida está tranquila, calma, está bem financeiramente, estamos bem se relacionando com a nossa família, com amigos, nos estudos vai bem, temos condições tranquilas para viver uma vida boa, mas Deus usa o sofrimento como um megafone. Ele chega ao nosso lado e como se Ele estivesse gritando para nós: eu estou aqui. Eu sou o Deus verdadeiro, não é você o capaz, o suficiente, aquele que pode conduzir a sua vida sem mim. Eu sou o Deus verdadeiro, você precisa se voltar para mim, você precisa se submeter à minha palavra. Eu sou o Deus criador, eu sou o Deus sustentador, eu sou o Deus da sua salvação. Deus muitas vezes, no tempo de bonança, no tempo de tranquilidade, Ele coloca o dedo na nossa ferida para que nós possamos passar um pouco de dor, para depois Ele passar remédio para curar as nossas feridas. Deus é um Deus amoroso, um Deus que se importa conosco. E muitas vezes as pessoas, quando estão passando por sofrimento, muitas vezes quando as pessoas estão passando por conflitos, por provações, as pessoas viram as costas para Deus. Não querem saber de Deus, ficam bravos com Deus, começam a questionar a Deus, não frequentam mais a igreja, não querem saber mais do pastor, não querem saber mais da Bíblia e querem somente se esquecer de Deus. Porque esse Deus, Ele muitas vezes faz mal para nós, e porque esse Deus faz mal para nós, as pessoas começam a questionar a Deus. Muitas vezes as pessoas se tornam ingratas por tudo aquilo que Deus tem feito. Mas na verdade nós vamos olhar para o texto de Tiago, como já lemos, e vamos ver que nós precisamos amar mais o nosso Deus. Nós precisamos dar mais graças a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Se você esquecer de tudo que eu falar essa noite, eu peço que você grave uma frase em sua mente. E a frase é o seguinte: a provação é a musculação do cristão. A provação é a musculação do cristão. Se nós nos importamos tanto com o nosso corpo físico, vamos na academia, fazemos regime, se importamos com aquilo que iremos comer, a provação é aquilo que nos faz mais fortes. A provação é aquilo que nos torna mais maduros. A provação é aquilo que Deus traz em nós para que a nossa vida espiritual seja mais saudável e mais forte.
A aprovação é a musculação do cristão. Tiago, então, no versículo 1, ele começa a se apresentar, ele começa a dizer quem ele é, e ele começa a mostrar a sua identidade. A primeira lição que eu tiro desse texto é que a sua identidade cristã, a nossa identidade cristã, nos auxilia a passar por qualquer situação. Tiago diz aqui que ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, ele reconhece que ele era ninguém e agora ele é alguém. Ele não era cristão, ele era alguém alvo da ira de Deus, alvo da condenação do nosso Deus, e agora ele é alvo da graça do nosso Deus. Ele pode glorificar ao Senhor porque ele é servo do Deus vivo. Isso é um privilégio para nós cristãos que estamos aqui dentro da igreja, que estamos fora da igreja durante a semana. Isso é uma alegria para nós porque a identidade no Senhor Jesus nos auxilia a passar por qualquer situação. Tiago, então, ele usa uma palavra aqui, e essa palavra é servo, e essa palavra significa escravo. A ideia de alguém que se submete ao seu Senhor. A ideia de alguém que decide, a ideia de alguém que deseja cumprir as ordens daquele que o arregimentou. Tiago fala aqui que ele é servo do Senhor Deus e ele vai fazer tudo para a glória desse Senhor Deus. Ele vai fazer tudo para que Deus seja glorificado. Tiago, então, aqui, ele se mostra livre do medo. Ele se mostra aqui capacitado pelo Espírito a proclamar a palavra de Deus. Ele se mostra livre do medo, porque naquela época de perseguições, quando os cristãos enviavam suas cartas, muitas das autoridades da época abriam as cartas para tentar identificar quem estava escrevendo e para quem estava enviando. E quando eles conseguiam identificar, eles corriam atrás dessa pessoa para tentar achá-la e matar os cristãos a quem estavam endereçando. Tiago, então, ele vê que a identidade dele de servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo o ajuda a passar por qualquer situação. Seja situação de perseguição, seja situação de provação, seja situação de conflito, seja situação de alegria. Tiago tem a certeza de que, confiando em Deus, sendo servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele pode passar por qualquer situação, porque o Deus dele, o Deus verdadeiro, está com ele em todas as situações. Tiago, então, ele mostra que ele realmente depende do Senhor Jesus. Ele era um não cristão, agora ele é um cristão usado por Deus para proclamar a palavra de Deus e auxiliar esses irmãos que estavam em dificuldades. Compreendendo isso, então, que a identidade dele o ajudaria, ele escolhe ajudar outros irmãos que possivelmente estavam passando por dificuldades. Essa carta, então, como eu mencionei, ela é endereçada a cristãos. E esses cristãos, Tiago menciona aqui no final do versículo 1, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Esses cristãos eram cristãos que moravam ali no cerco de Jerusalém, mas por um desencadeamento de uma perseguição enorme, após a morte de Estevão, ali em Atos 7 e 8, eles tiveram que se espalhar. E se espalharam por muitas regiões. E Tiago, então, escreve essa carta para eles que estavam em vários lugares. Provavelmente alguns leriam, depois mandariam para outros e outros e outros, e assim eles seriam confortados. A igreja do Senhor Jesus seria confortada por causa desses ensinamentos de Tiago. E aí então eles saúdam essa igreja, esses irmãos, e a ideia aqui de dispersão é esses irmãos que estavam dispersos, separados. A segunda lição que nós podemos tirar desse texto aqui de Tiago é que as provações, elas enriquecem a nossa fé. E essa lição está nos versículos 2 e 3, que diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. As provações, então, elas enriquecem a nossa fé. Tiago aqui, ele mostra que as provações, elas são presentes na vida dos cristãos.
Por mais que pensemos e imaginamos que iremos se tornar cristãos, iremos parar de sofrer, isso é um pensamento errado. Jesus nunca nos enganou a respeito disso. Ele já disse lá em João 16:33 que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É bem a ideia que Tiago está dizendo aqui, tende por motivo de toda alegria o passar por provações, e Jesus fala, tende bom ânimo por passar por essas tribulações, porque eu venci o mundo. Jesus Cristo, Deus verdadeiro, consolando-nos, nos dando auxílio em meio às tribulações, dizendo, eu venci o mundo, eu estarei com vocês. Em outro texto ele diz, até a consumação dos séculos. 2 Timóteo 3:12, Paulo diz a Timóteo que todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Se nós desejamos viver como igreja do Senhor Jesus, nós iremos passar por sofrimento, nós iremos passar por dificuldade. E uma vez certo irmão chegou ao seu pastor e perguntou, pastor, será que se a gente fosse perseguido, a gente iria ser mais fiel a Deus? O pastor parou e pensou e ele disse, meu irmão, se nós fôssemos mais fiéis a Deus, é aí que nós seríamos perseguidos. É o contrário. A igreja do Senhor Jesus não tem cumprido com o seu papel na terra. Muitos de nós não temos vivido como cristãos verdadeiros. Lucas 9, versículo 23, nos diz também que aquele que deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A ideia aqui de abnegação, a ideia de sofrimento, a ideia de passar pelo caminho do Calvário. Jesus está dizendo isso para nós, está nos mostrando que para servir ao Senhor Jesus, nós precisamos tomar a nossa cruz. E tomar a cruz consiste em sofrer. A cruz vem antes da coroa. Nós vemos que o sofrimento vem antes de receber a glória do Senhor Jesus. Então Tiago está mostrando aqui, no início do versículo 2, que as provações são presentes. Tiago também mostra, no versículo 2, que as provações são passageiras. Glória a Deus, porque as provações não duram para sempre. As provações têm data e têm prazo de validade. O nosso Deus coloca prazo de início e coloca prazo de fim. O nosso Deus, Ele faz com que sejamos tratados naquilo que precisamos ser tratados. E esse tratamento dura o tempo necessário para sermos moldados à imagem do Senhor Jesus. Onde nós vemos que as provações são passageiras? Tiago diz, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ele usa aqui a palavra passardes e não permanecerdes. Então isso é motivo de toda alegria por nós, por passarmos por provações. A ideia aqui de que as provações não duram para sempre. Elas só duram o tempo que Deus deseja que elas durem. A terceira característica das provações, que nós vemos nessa segunda lição aqui no versículo 2 e 3, é que as provações, elas são pessoais. Vamos relembrar. As provações são presentes, as provações são passageiras e as provações são pessoais. Onde nós vemos isso? Aqui no versículo 2, onde diz que o passar por várias provações. A ideia aqui é que as provações são variadas. A ideia aqui é de que as provações, elas são diferentes para cada pessoa. Deus, Ele é um professor tão bom, Ele é o melhor professor que existe, Ele sabe o que você precisa ser tratado. Então Ele vai até você, coloca uma provação na sua vida para tratar aquilo que você precisa ser tratado e não aquilo que o seu vizinho precisa ser tratado. O que isso deve nos levar a pensar? Que eu não posso comparar o meu sofrimento com o sofrimento de outro irmão. Deus, Ele sabe o que eu preciso ser tratado, então Ele vai me provar naquilo que eu preciso ser tratado. Eu não preciso ficar olhando para a vida de outro irmão e dizer, aquele irmão nem frequenta a igreja, e olha como está a vida dele, ele tem tanto dinheiro, ele tem um emprego bom, tem uma família feliz, e olha minha família como está acabada, eu estou sem emprego. Aquela pessoa é um incrédulo, não tem nem o Senhor Jesus e tem um relacionamento tão bom com a sua esposa. Olha eu, dentro da igreja, como me relaciono com a minha esposa. Nós não podemos fazer isso. Deus muitas vezes faz com que passemos por sofrimento, por provações, por dificuldades, por angústias, porque Ele quer tratar, Ele quer me tratar, Ele quer te tratar naquilo que você precisa ser tratado.
Então nós vemos que as provações são presentes, as provações são passageiras, as provações são pessoais. O nosso Deus é tão amoroso que Ele fala e Ele diz para nós em Sua palavra que nós precisamos viver uma vida de santificação e Ele mesmo arruma meios para que nós vivamos em santificação. Ele coloca provações em nossa vida para que nós sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus. Que Deus amoroso é esse, que Deus poderoso, que Deus gracioso, porque Ele faz com que passemos pelo sofrimento para que depois nos pareçamos mais com o Senhor Jesus. As provações então também, nós vemos no versículo 3, que elas são produtivas. A aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A ideia aqui de que as provações elas são pedagógicas. A ideia aqui de que as provações elas têm um objetivo. Deus quer com que passemos por conflitos, por dificuldades, por provações, para que Ele produza em nós perseverança. Para que Ele produza em nós aquilo que Ele deseja moldar no nosso caráter. E isso não é motivo de nos desesperarmos, isso não é motivo de pensar que Deus não está presente, de que Deus nos abandonou, de que Deus não está conosco. Porque Deus, Ele cuida de nós, Deus, Ele nunca nos abandona, Deus, Ele sempre está do nosso lado. Havia uma garotinha que estava no aeroporto esperando o seu avião chegar, e essa garotinha estava sozinha. E no momento em que foi anunciado o seu voo, ela foi levada por algumas das pessoas que trabalhavam ali. Ela entrou no avião, sentou na sua poltrona, abriu a mesinha de refeições, colocou um desenho lá que ela tinha, começou a pintar e colorir, durante toda a viagem. Em um determinado momento da viagem, começaram turbulências muito fortes, o avião bater, cair, chacoalhar, as luzes apagar, as máscaras caíram. E a criancinha continuou pintando lá o desenho, colorindo tranquilamente. Todos os adultos lá, impacientes, com medo, com dificuldade, apavorados, não sabendo o que fazer, quase perdendo a vida. E aí passou a turbulência, chega uma mulher e pergunta para essa garotinha: por que você ficou tranquila aí na sua mesa, colorindo tranquilamente, sem medo, sem chorar, sem se apavorar? Aí a garotinha olha para ela e fala assim: sabe por quê? Porque o meu pai é o piloto. Se o meu pai é o piloto, eu tenho certeza que qualquer situação que a gente entrar, o meu pai vai tirar a gente. Porque o meu pai é o piloto e ele estudou para isso. E ele sabe o que fazer. Quando nós temos um Deus que é o piloto da nossa vida, quando nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata, quando nós temos um Deus que é médico dos médicos, quando nós temos um Deus que sabe de tudo e controla tudo, nós não temos do que temer. Nós não temos do que se apavorar. Nós não precisamos arrancar os nossos cabelos, porque esse Deus está no seu trono, controlando tudo. Então nós precisamos sim sentar na nossa poltrona e continuar colorindo nosso desenho, e continuar vivendo a nossa vida. Porque Deus é fiel, Deus é presente, Deus é um Deus tão amoroso que Ele mesmo nos coloca nas provações e nas dificuldades para que a gente seja moldado ao Senhor Jesus. Então Deus, Ele não nos abandona nesses momentos. Ele está presente, fazendo com que nós possamos aprender muito mais com Ele. E muitas vezes, no momento de provação, de sofrimento, de dificuldade, são os momentos que nós mais oramos. São os momentos que nós mais nos relacionamos com Deus. O que Deus quer fazer conosco é que esses momentos de provações sejam momentos que durem, essa devoção que acontece no momento de provação dure por toda a nossa vida. Que essa devoção que nós fazemos a Deus, que nós nos entregamos a Deus nesse momento, dure por todos os outros momentos da nossa vida, não só no sofrimento. Deus faz com que oramos mais, Deus faz com que lemos mais a Bíblia, porque Ele quer que nos outros momentos de tranquilidade, de paz, de longanimidade, Ele quer que a gente também se entregue a Ele. Então nós vemos até aqui que a nossa identidade cristã nos auxilia a passar por qualquer situação. Nós vemos também que as provações enriquecem a nossa fé. E essas provações, elas são presentes, elas são pessoais, elas são passageiras e elas são produtivas. E Deus, por seu grande amor, Ele coloca essas provações em nós. Tiago, ele diz aqui então, tem de motivo de toda alegria.
A ideia que Tiago está dizendo aqui não é a ideia de que você vai estar sofrendo e vai estar dando gargalhada. Ai, eu perdi meu emprego e saí dando risada para todo lugar. Ai, o meu parente morreu e saí gargalhando para todo mundo. Não é essa a ideia de Tiago. A ideia de Tiago aqui de alegria é a ideia de satisfação celestial. A ideia de que você tenha convicção de que o seu Deus cuida de você, então você precisa ficar satisfeito, tranquilo, em paz na provação, no sofrimento, porque o seu Deus já disse que iria tomar conta da sua vida. Então, no sofrimento, a ideia de toda a alegria é continuar satisfeito nesse sofrimento, porque o seu Deus sabe muito bem aquilo que Ele está fazendo. O texto, então, continua e Tiago diz que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Qual é essa ideia de provação da nossa fé uma vez confirmada? É a ideia de que Deus ele promove meios para que no sofrimento nós glorifiquemos a Ele. É a ideia de que quando nós percebemos algumas questões que nos tiram do conforto, a ideia de que quando percebemos que as coisas saem um pouco daquilo que estava planejado, nós devemos tomar cuidado para não mistificar tanto. Ah, isso é provação, isso é provação, isso é provação. Não. Nós não devemos esquecer que Deus traz provações, dificuldades sobre a nossa vida, mas também nós não devemos exagerar, colocando a culpa todo o tempo em Deus. Ah, o sofrimento é Deus, o mal é Deus, o pecado é Deus. Não, devemos tomar cuidado. Mas devemos estar atentos e sensíveis a identificar os momentos em que Deus coloca provações em nossas vidas, para que nós confirmemos essa provação da nossa fé, para que glorifiquemos Ele nesse momento de sofrimento também. Então aí, a terceira lição que podemos aprender deste texto se encontra no versículo 4. Eu queria ler novamente com os irmãos. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A terceira lição, então, que a gente encontra nesse texto é que as provações mostram que Deus não quer filhos imaturos. Deus não quer que você fique na igreja durante 20 anos, durante 15 anos, durante 50 anos, durante um ano e continue do mesmo jeito. Deus ele coloca provações na nossa vida para que nós cada vez mais nos aperfeiçoemos, para que cada vez mais venhamos a amadurecer. Deus então não quer filhos imaturos. E nós vemos então que a perseverança ela deve ter ação completa. Qual é a ideia aqui de perseverança? É a ideia de segurar firme, a ideia de aguentar, a ideia de caminhar um pouquinho mais, a ideia de na dificuldade eu vou continuar correndo, eu vou continuar batalhando, a ideia da peixinha Dory lá no filme Nemo, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, a ideia de continuar firme mesmo em meio à tribulação, nade contra a maré, se volte contra esse mundo, entenda que as provações vêm da parte de Deus, as provações têm um objetivo, as provações vêm da parte de Deus como forma de amor, e Deus trata aqueles a quem Ele ama, Deus disciplina aqueles a quem Ele ama, então Deus olha para nós e fala, perseverem. Tiago olha para nós e diz, perseverem até o fim, continuem batalhando na fé, continuem olhando para o Senhor Deus e tendo força, tendo firmeza. Essa ideia de perseverança, a ideia que o pessoal de medicina e o pessoal de educação física diz que quando o seu corpo está exausto, você não aguenta mais fazer mais nada, você ainda tem 40% do seu corpo para usar. A ideia de que quando você está arrasado na fé, a ideia de quando você está sem perspectiva de vida, a ideia de quando você está sem vontade de ler a Bíblia, a ideia de quando você está sem vontade de orar, sem vontade de vir à igreja e cantar com os irmãos e louvar a Deus, você tem que continuar perseverando, você tem que continuar andando nos caminhos do Senhor. Então Tiago nos diz que a perseverança deve ter ação completa para que nós
nos tornemos perfeitos e íntegros. A ideia de perfeito aqui não é a ideia que você vai se tornar cristão, vai passar por provação, a provação vai ter ação completa, a perseverança vai acontecer e você vai ser perfeito e não vai pecar mais. Não é essa a ideia. A ideia aqui é de que você vai se tornar mais maduro. A ideia é de que nós vamos nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, além de ser o melhor professor, Ele é o melhor escultor também. Em determinados momentos de nossa vida, sentimos o martelo de Deus bater em nós para que sejamos moldados à imagem de Jesus. Deus, Ele quer então trabalhar no nosso caráter, o caráter de Jesus Cristo, já evidenciado aqui em vida na terra. Então, a ideia aqui de perfeição é a ideia de maturidade. Tiago também diz aqui que iremos nos tornar perfeitos e íntegros. A ideia de íntegros aqui é alguém que reconhece o seu pecado todo o tempo, alguém que confessa os seus pecados ao Senhor, alguém que deseja crescimento, alguém que reconhece que não consegue fazer nada sem Deus e assim busca mudança, busca amá-lo, busca segui-lo, busca fazer aquelas coisas para a glória de Deus. A ideia de alguém que reconhece que é pecador e sem Deus é um miserável e não consegue fazer nada. E a ideia aqui de imaturidade, a ideia aqui de deficientes, é a ideia de alguém que tem falta de alguma coisa. E nós conhecemos bem a expressão deficiência, de alguém que tem falta de cromossomos, de alguém que tem má formação. E a ideia aqui de Tiago é o quê? Vocês irão passar por provações para que vocês não tenham falta de nenhuma virtude cristã, para que vocês se encham de virtudes vindas da parte de Deus. Tiago, então, depois de terminar esse trecho da Escritura, ele nos dá uma fórmula com 3 P's. Eu já usei vários P's para caracterizar as provações, mas Tiago usa 3 P's claros aqui nesse texto. Provação mais perseverança é igual perfeição. Deus, Ele quer que passemos por provações, Deus, Ele quer que perseveremos para que o resultado disso seja perfeição. Deus, Ele nos ama tanto que Ele coloca dificuldades em nossa vida, coloca conflitos, coloca sofrimentos, coloca momentos difíceis para que a gente aprenda como viver. A questão é como você vai agir neste momento de sofrimento. Eu creio que vocês já devem ter percebido que muitas vezes nós passamos por provações iguais, provações repetidas. Deus nos prova muitas vezes de formas iguais. E Ele quer que nós possamos agir em cada uma dessas provações de forma diferente, glorificando Ele em cada vez mais. Nós não podemos agir igual em todas as provações. Nós precisamos prestar atenção, porque muitas vezes nós podemos tornar as provações em tentação. Nós podemos fazer aquilo que é um meio para Deus nos transformar, nos fazer mais maduros em pecado e perder a chance de sermos transformados. Nós precisamos estar sensíveis à mão de Deus, ao cuidado de Deus, para definir e para entender as provações que Deus quer colocar em nós, para que glorifiquemos a Ele e a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produza perseverança e assim perfeição em nós. Qual é então a nossa atitude em meio à provação? O versículo 5 deste capítulo nos diz. Nós podemos até pensar que o versículo 5 não faz parte desse trecho, por causa do título que tem dividindo aí. Mas o versículo 5 faz parte do trecho do capítulo de 1 a 4. E o versículo 5 diz o seguinte: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedido. O que Tiago está dizendo aqui? Quando você estiver passando por provação, por dificuldade, por sofrimento, ore a Deus, ore a Deus, ore a Deus. Peça sabedoria a Deus, porque se você pode pedir alguma coisa, e se você quer encontrar sabedoria, você encontra em Deus. E Deus lhe dá liberalmente, Deus dá para todo mundo. E essa ideia aqui de nada lhes impropera, é a ideia de que Deus não vai olhar para você e falar:
você está pedindo sabedoria de novo. Eu não vou te dar sabedoria. Você pede sabedoria toda hora. Não, Deus não faz isso. Ele concede. Ele concede se o seu servo não duvidar. Se o seu servo pedir com fé e não se assemelhe como a onda do mar, como o restante do texto diz, que vai para lá e para cá. Deus quer que os seus servos sejam firmes. Deus quer que seus servos sejam corajosos, que desenvolvam cada vez mais um relacionamento com Ele. Deus nos coloca em provações, em tribulações, para que nós cada vez mais cresçamos em um relacionamento com Ele. Existe um pastor que faleceu há pouco tempo, um pastor que muitos de nós conhecemos, o pastor Billy Graham, e na casa dele ele tinha um quarto de oração, e toda vez ele orava. E a sua filha, dormindo em um dia, ela acorda de madrugada, atribulada, e corre para esse quarto de oração para orar um pouco, e a hora que ela chega lá, o seu pai, Billy Graham, está orando, e não havia espaço para ela tem que ir para outro lugar. No outro dia, acorda mais ou menos umas 3 da manhã, corre para o quarto de oração atribulada, com o mesmo sonho que tinha tido na noite passada, vai orar, e o seu pai, 3 da manhã, orando de novo no quarto, e ela não pode ir para o quarto de oração. No outro dia, acorda de novo com o mesmo sonho, e aí ela corre, 1 da manhã, no quarto para tentar orar um pouco. A hora que ela chega lá, quem estava? O seu pai, Billy Graham, orando. Na manhã, ela chega para o seu pai e diz: pai, 3 dias eu tenho pesadelos, eu não consigo dormir direito, está difícil, eu procuro o quarto para orar e o senhor está lá orando. O senhor não dorme, não? Billy Graham olhou para ela e disse: tem alguns momentos da minha vida que eu não durmo. Eu prezo meu relacionamento com Deus. Que grande homem, que grande exemplo de oração. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que, assim como o oxigênio é fundamental para a nossa vida física, a oração é o oxigênio da vida espiritual. Se você quer viver bem, se você quer enfrentar as provações glorificando a Deus, se você quer passar pelos conflitos da vida, se você quer passar pelos sofrimentos, glorificando o nome do Senhor Deus, você precisa orar. Nós precisamos orar. Oração demonstra submissão. Oração demonstra humildade. Oração demonstra um coração disposto a ser trabalhado por Deus. Olhando por todo esse texto, então, nós não devemos olhar para as provações reclamando, murmurando, pecando, achando que é obra de Satanás, mas muitas vezes podemos olhar para as provações entendendo que Deus, Ele faz com que passemos por elas, porque Ele nos ama de verdade e Ele quer atribuir em nós, Ele quer construir em nós o caráter do Senhor Jesus Cristo. Peço que os irmãos então abram suas Bíblias, novamente no livro de Jó, capítulo 42, e nós leremos o versículo 5. Jó 42, 5. O texto diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, depois de ter passado por muitas provações, ter perdido família, ter perdido dinheiro, ter perdido rebanhos, ter uma doença muito ruim, muito pesada, ele olha para o Senhor Deus e diz: eu te conhecia só de ouvir. Depois de ter passado por tudo isso, os meus olhos te veem. O objetivo principal das provações é fazer com que o invisível se torne um pouco mais visível. O objetivo das provações é entender que Deus, Ele se revela a nós por meio das provações. Deus, Ele se faz conhecido por meio das dificuldades. Deus, Ele quer que passemos por doenças, por aflições, por perca de emprego, por perca de familiares, por dificuldades em enfrentar algumas coisas da vida, porque Ele quer que nós nos tornemos mais íntimos dEle, assim como Jó declarou. Que nós possamos cada vez mais glorificar o nosso Deus. Para finalizar, eu queria ler um relato de uma oração de um homem há muito tempo atrás,
E ele diz o seguinte: pedi força a Deus para que eu pudesse alcançar êxito, fui enfraquecido para que pudesse aprender humildade para obedecer. Pedi saúde para que eu pudesse fazer grandes coisas, fiquei enfermo para que eu pudesse fazer coisas melhores. Pedi riquezas para que eu pudesse ser feliz, foi-me dada a pobreza para que eu pudesse ser sábio. Pedi poder para que eu pudesse ter louvor dos homens, recebi fraqueza para que eu pudesse sentir a necessidade de Deus. Pedi todas as coisas para que pudesse desfrutar a vida, foi-me dada a vida para que eu pudesse desfrutar todas as coisas. Não recebi nada do que pedi, mas tudo de que precisava. Quase que despeito de mim mesmo, minhas orações não respondidas foram respondidas. Eu sou, dentre todos os homens, o mais ricamente abençoado. No meio de dificuldade, no meio de provações, não se desespere. Não ache que as coisas passaram, que tudo está perdido. Porque Deus sabe muito bem o que é ter um filho sofrendo. Jesus Cristo sofreu tudo por nós na cruz. E Deus assistiu tudo aquilo. E Deus viu que aquele sofrimento produziu em nós a salvação e nos trouxe então libertação do pecado. Deus quer então promover em nós santificação. Que cada vez mais possamos depender do nosso Senhor Deus em graça, no sofrimento, na dificuldade. Vamos orar?